Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de número 8. Primeira Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Nós estamos numa série, às terças-feiras, baseada na vida do profeta Elias. E hoje eu queria pensar com você sobre esse texto. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra do Senhor, a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E você diz: glória a Deus. Nós estamos em uma série do profeta Elias. Hoje é a terceira, né? Terceira terça que eu vou falar sobre o profeta Elias. Eu estava falando com um amigo, um pastor, hoje mais cedo. Estava falando com ele por telefone e eu disse para ele: eu já preguei tanto sobre Elias e a viúva de Sarepta. É um texto conhecido, eu penso que a maioria de vocês aqui, que já são crentes há algum tempo, com certeza já ouviu alguma coisa sobre a viúva de Sarepta. A mulher que tinha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, ouviu a orientação do profeta e viveu um milagre na sua casa. Mas a Bíblia, ela se renova a cada manhã. A Bíblia, todas as vezes que você lê um versículo, que você lê um texto, com certeza você vai encontrar alguma coisa nova, alguma coisa que vai te edificar. E é tão bonito porque às vezes você faz uma leitura do texto, você pensa, você medita, você anota, você pesquisa. Só que depois você volta para ler aquele texto e uma palavra você passou batido, talvez alguma informação, alguma coisa que você assim nem lembra. Mas quando você volta a ler, aquilo ali te chama a atenção. E eu queria pensar com você sobre essa terceira fase do ministério do profeta Elias. Você lembra muito bem que na primeira fase Elias foi levantado como um profeta de Deus. Uma voz profética para confrontar Acabe e Jezabel, em um tempo que eles estavam vivendo um reinado totalmente corrompido. Depois que Elias aparece diante de Acabe, coloca o dedo de profeta e diz que não vai chover, a Bíblia vai dizer que Deus vai dar uma instrução, uma orientação para o profeta. E é interessante porque a instrução, a orientação que Deus deu para ele, e eu falei isso aqui na penúltima terça, está no versículo de número 3 do capítulo 17. Deus disse: sai daqui, vira-te para o oriente, esconde no ribeiro de Querite, porque lá eu vou sustentar você.
E Elias fez tudo aquilo, pastor Cleito, que Deus determinou. Quando ele chega no Querite, ele vai viver a provisão de Deus, o cuidado de Deus, Getúlio. A Bíblia diz que o corvo trazia pão e carne de manhã e à tarde, e o ribeiro tinha água para beber. A palavra Querite significa colocar no tamanho certo, na medida certa. Então Elias, o tempo que ele viveu dentro do Querite, que foi aproximadamente 1 ano, esse período ele viveu um cuidado especial de Deus. Só que se você está com a Bíblia aberta, e eu queria que você deixasse ela aberta para você acompanhar comigo. Olha o versículo de número 7. A Bíblia diz que passou-se alguns dias. Passou-se alguns dias, e o texto diz: e o ribeiro secou, e não choveu sobre a terra. É interessante porque quando o ribeiro vai secar, o versículo de número 8, a palavra de Deus vai aparecer para Elias dizendo: levanta. É Deus dizendo assim: chegou um novo estágio para você. O seu tempo no Querite já passou. Você precisa avançar, porque eu tenho um novo treinamento para você. Aí começa a surgir algumas coisas que eu queria que você pensasse comigo. Algumas lições, eu penso que eu vou falar só sobre 6 aqui. E eu queria que você gravasse isso no seu coração. E a primeira lição que eu aprendo nessa história é que o cuidado sempre vai vir de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que no Querite, Elias foi sustentado pelas aves. Tinha pão e carne de manhã e à noite. Alguém poderia perguntar assim: aonde que essas aves conseguiam pão e carne para se alimentar? Ou para levar comida para o profeta? Alguns historiadores vão dizer, pastor Cleito, que era na mesa do rei Acabe. Só que eu não tenho como provar isso de forma fidedigna, eu não tenho nada que prove isso, é alguns pensamentos de alguns historiadores. Só que uma coisa eu sei, e isso serve para mim e para você essa noite: não importa onde ou como, o que eu preciso saber é que Deus sempre vai enviar a provisão na hora certa. Eu vou liberar essa palavra para alguém aqui essa noite. O nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele sempre vai trazer auxílio para mim e para a sua vida, de onde a gente menos espera. Aí olha o versículo 7. O texto diz que o ribeiro secou. Diga comigo, secou. Diga mais alto, secou. Mateus, e por que o ribeiro seca? O ribeiro seca porque não tem chuva. E se não tem chuva, Natália, quem que falou que não ia chover? Quem falou? O profeta. Foi Elias que pôs o dedo e disse: a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove sobre a terra. A seca que o ribeiro está vivendo, o fato de não ter água, é consequência daquilo que o profeta disse. Agora eu queria que você lesse um texto comigo. Provérbios capítulo 18. Versículo de número 21. Porque eu queria me deter alguns minutos nessa fala aqui. Olha o que Salomão vai dizer, Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu. Diga comigo, fruto. O que Elias está vivendo no ribeiro de Querite é uma seca. O texto diz no versículo 7 que o ribeiro secou. E por que o ribeiro secou, pastor? Porque ele está vivendo uma colheita daquilo que ele profetizou. Aí Salomão vai dizer para mim e para você essa noite: você pode dar vida ou você pode matar. Tudo depende da forma como você vai dizer. A sua boca, ela pode ser bênção ou ela pode ser maldição. Então não assuste o que eu vou te dizer essa noite. Quem sabe o que você está enfrentando, o que você está vivendo na sua vida pessoal, ministerial, sentimental, familiar, em alguma área que você está vivendo, nada mais é resultado das consequências daquilo que você está falando.
Talvez você está dizendo assim: pastor, a minha vida está uma miséria, o meu casamento está uma catástrofe, eu estou vivendo uma vida sentimental escassa, eu estou vivendo um monte de problemas financeiros. Mas tudo isso não é culpa do diabo e nem de Deus, é porque você está verbalizando isso o tempo todo. Quando você diz assim: eu sou pobre, eu sou velho, eu não mereço, eu não sirvo para nada, eu não faço para nada, eu não consigo nada. Aí eu fui estudar um pouquinho hoje. A neurociência vai dizer que o nosso cérebro, aqui dentro tem um músculo. Esse músculo, ele controla todos os outros nervos do nosso corpo. Então a neurociência vai dizer que o centro da fala é aqui no cérebro. Ela tem o domínio sobre todos os demais nervos. Aí Tiago vai dizer no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, a importância da língua. Você sabe que a língua é o menor membro do nosso corpo, mas ele pode dominar inteiramente o nosso corpo. Aí o neurocirurgião, eu li um artigo dele hoje. Aí ele estava dizendo assim: quando você diz assim, eu vou ficar fraco, o seu cérebro pega essa informação e começa a disparar para todos os nervos do seu corpo que você vai ficar fraco. Aí os nervos já começam. Ele vai ficar fraco, ele vai parar, ele não vai agir, ele não vai fazer. Quando você diz assim, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não faço isso, a informação chega aqui. E daqui a pouco ela começa a esparramar para o seu corpo. E o seu corpo começa a reagir conforme a palavra que você está dizendo. Se você abre a boca e diz assim, eu não tenho capacidade nenhuma, o seu cérebro pega essa informação e começa a dizer para o seu corpo, você não tem capacidade, você não serve, você não tem estudo, você não tem qualidade, você não consegue, você não vai avançar. A gente precisa começar a ter cuidado naquilo que a gente fala. A boca que você tem, essa boca que você tem maior do que a minha, ela precisa liberar bênção sobre a tua casa e sobre a tua família. Se você olha para o teu filho e diz assim, é uma peste, é uma praga, é um menino que não nasceu, não vai dar certo em nada, não vai servir para nada, você está liberando uma palavra de maldição sobre ele. Olha o texto, versículo 7. E o ribeiro, Elias não podia culpar ninguém porque o ribeiro secou. Porque o ribeiro só está seco porque ele profetizou. Então cuidado, tem colheita que você está vivendo que a culpa não é de Deus e nem do diabo, é culpa sua. Você tem uma coisa que a gente ama, é falar assim, é culpa do diabo, o diabo está me atentando, o diabo está atiçando, o diabo está fazendo isso. O pneu fura, Mateus. O diabo... não. São colheitas. Então a partir de hoje, você vai mudar o seu posicionamento. A partir de hoje você vai mudar a sua fala. Se você diz assim, o meu pastor, o meu casamento está perdão da expressão, está uma desgraça, mas a partir de hoje você vai dizer assim, meu casamento é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, os meus filhos é uma bênção, a minha vida financeira eu vou avançar, Deus me deu condições de avançar. Você só vai obter na sua vida tudo aquilo que você fala. Então a partir de hoje, para de culpar o diabo, pare de culpar as pessoas. Aprenda a dizer assim, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter falado isso. E você vai conseguir avançar. Sabe qual é o segredo de Jonas? É que quando a tempestade vem, os marinheiros se desesperam, joga toda a embarcação dentro do mar. Aí a Bíblia diz que Jonas está dormindo. Acaba tranquilo, é Jonas. Só que quando chega até ele para dizer assim, você precisa reagir porque tem uma tempestade. Ele abre a boca e diz, a culpa é minha. Me joga dentro do mar que a tempestade vai cessar. A melhor coisa que você e eu podemos fazer na vida é assumir os nossos próprios erros. Porque quando a gente assume os nossos erros, a gente abre caminho no céu para viver coisas grandes que Deus tem para a nossa vida. Elias só está vivendo no versículo 7 o que ele disse. O que ele disse? A partir de hoje não chove. Então o ribeiro seca. Terceira lição. Ou é a segunda? Terceira lição. Verso 8. Esteja onde Deus determinou. Olha o versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. Eu gosto disso aqui. Porque Deus sabia onde Elias estava. Quem determinou o destino para Elias foi o próprio Deus. Deus disse, sai, vira para o oriente e esconde no ribeiro de Querite.
Aí Deus se apresenta agora novamente para Elias dizendo: levanta e vai para outro destino. Mas olha que curioso isso aqui. Isso aqui foi um confronto para mim essa tarde. Porque mesmo o ribeiro se secando, Bia, Elias permaneceu no lugar. Elias só se movimentou quando Deus deu uma instrução. Elias só saiu do ribeiro quando Deus disse: pode ir. Elias não se move, Elias não dá piti, Elias não reclama, Elias não murmura, Elias espera a direção de Deus. Esse é o problema de muitos crentes nos dias de hoje. Deus não deu nenhuma instrução, o céu não disse nada, mas ele está se movendo. O problema é que ele está se movendo sem a permissão de Deus. Aí eu gosto de Números capítulo 9, versículo 18. 18, 19, 20, 21, 22. A Bíblia diz que uma nuvem estava diante do povo de Israel. E o povo só caminhava quando a nuvem caminhava. Se você ler o capítulo 9, os versículos que eu li, você vai perceber que a Bíblia diz que tinha lugares que a nuvem ficava de manhã para tarde, ela se movimentava e o povo andava. Tinha lugares que ela ficava 3 meses, 3 dias, mas o povo só se movimentava quando Deus dizia: ande. Eu vou liberar uma palavra para alguém. A vontade de Deus nunca vai te conduzir a um lugar aonde Ele não possa te sustentar. Alguém levantou a mão lá atrás, eu vou repetir de novo. A vontade de Deus nunca vai te conduzir a um lugar onde Deus não possa te sustentar. Pastor, se foi Deus que mandou você ir, pode ir em paz, porque o sustento de Deus vai chegar para você. Elias vai ficar no Querite por 1 ano. Aí a Bíblia diz que o ribeiro se seca. Quando Deus, olha o versículo 8. Quando Deus se apresenta para falar com Elias, pastor Cleiton, Deus sabia onde Elias estava. Será que você está onde Deus mandou você estar? Será que a sua posição é a posição que Deus determinou para você? Qual é a posição que você está diante de Deus? Sabe qual é o segredo de Elias? Diga comigo: obediência. Diga mais alto: obediência. Esse é o principal fator para a gente viver as coisas grandes de Deus. Porque a provisão, Fabrício, ela sempre vai estar atrelada à obediência. Aí qual é o problema nosso, pastor Cleiton? É esse aqui, ó. A gente planeja tudo, a gente arquiteta tudo, a gente monta tudo, a gente faz tudo. Aí depois que vira tudo uma bagunça, a gente diz: Deus, vem cá e arruma minha bagunça. Deus, abençoa meu negócio. Abençoa os meus planos. Abençoa o meu casamento. Abençoa a minha vida. Só que aí eu vou te dar um texto para você entender qual é a consequência quando você anda fora da direção de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 13. Olha isso aqui. Versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo 12. Porque nós somos assim, ó. A gente diz assim: não, eu vou fazer, mas eu não preciso que Deus fale nada agora. Aí depois que você arquiteta tudo, depois que você monta todo o projeto, aí você diz assim: Deus, abençoa. Samuel é o profeta, é a representação de Deus na terra. Samuel chega para Saul e diz para ele: não faça sacrifício, não faça nada antes que eu chegar. Não faça nada, espera eu chegar para oferecer o sacrifício. Aí olha o texto, versículo de número 12, 13, 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Verso 13. Então disse Samuel a Saul, porque ele não esperou: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Detalhe curioso do texto: Davi nem tinha nascido ainda, e Deus já está falando para Samuel dizer para Saul que já tinha provido um novo rei. Verso 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem lhe ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo.
porquanto não guardaste. Lê a última frase. Não, no 3. 1, 2, 3. Olha o que Samuel está dizendo para Saul. Como você não cumpriu o que Deus te mandou, você vai perder o reinado. Isso é muito sério. Deus não pode entrar só na sua bagunça. Deus tem que ser convidado antes de você tomar qualquer decisão. Ele precisa fazer parte. Tem coisas que você está vivendo na sua vida porque você não convidou Deus para participar. E agora você quer que Deus arruma a sua bagunça. Se Deus não mandou, não se mova. Se Deus não disse para você ir, não vai. Se Deus não disse para você avançar, não avance. Se Deus não disse para você comprar, não compra. Se Deus não disse para você nada, não faça nada. Tem alguém aí? Verso 9. Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Fica por lá. Eu gosto disso aqui. Porque olha as ordens que Deus dá para Elias. A primeira ordem é levanta. E por que Deus disse levanta? E Deus foi preciso. Levanta, porque eu já ordenei uma mulher viúva para te sustentar. A primeira ordem de Deus lá no Querite, porque aquele ainda está no Querite, é dizendo para ele, levanta, porque é hora de você avançar para o próximo nível. Vai para Sarepta, porque lá em Sarepta eu tenho um novo treinamento para você. Só que olha isso aqui, Maxivânia. Deus está dizendo para Elias, o treinamento em Sarepta é um nível mais avançado. Porque no Querite, Jefferson, eu coloquei você no tamanho certo. Só que lá em Sarepta, eu vou te mudar de nível, porque eu tenho algo maior para fazer na sua vida. Segunda informação importante. Qual é o nome do lugar para onde Deus mandou Elias? Diga comigo, Sarepta. Diga mais alto, Sarepta. Não, você pode dizer mais alto, diga Sarepta. Sarepta era uma pequena aldeia, irmã Vanusa, que ficava dentro da região de Tiro e Sidom. Janaína, um ambiente pagão, politeísta, vários deuses. Agora presta atenção nisso aqui. Aqui é o Querite. Sarepta é onde está o Edivaldinho. Dentro da geografia bíblica, quando você vai estudar, de Querite até Sidom, Sarepta, 150 quilômetros. Detalhe, aqui, Querite, está dentro do reinado de Israel. Ali, está numa terra amaldiçoada e pagã. Quem governa lá é Jezabel, é o pai de Jezabel. Olha o que Deus está dizendo para o profeta. Você vai sair daqui. Você vai caminhar 150 quilômetros. Você vai passar por dentro de todo o reino do norte. Detalhe curioso da história. O FBI de Acabe está procurando Elias, porque ele disse que não chove, não está chovendo. E Acabe colocou os soldados atrás dele, está revirando o reino do norte atrás desse homem. Aí olha o que Deus está dizendo. Sai do Querite, você vai percorrer 150 quilômetros até chegar em Sarepta. Porque lá tem uma mulher viúva, ela está te esperando para te sustentar. Só que Elias, você não vai de carro. E viajar 150 quilômetros de carro numa estrada confortável é bom, não é? Mas 150 quilômetros numa estrada desconfortável é ruim. 150 quilômetros montado em um animal é horrível. Mas 150 quilômetros a pé, passando pelo meio do reino do norte, até chegar em Sarepta, correndo o risco do FBI de Acabe achar Elias. Só que Elias vai. Deus disse, levanta e vai. A pergunta que não quer calar é, Deus poderia transladar Elias daqui para lá, sim ou não? Sim ou não? E por que Deus não faz, pastor? É porque Deus não vai nos poupar de alguns ambientes que a gente precisa passar. Vou repetir isso aqui. Pastor, eu queria tanto viver o tempo do Carmelo. Eu queria tanto viver o tempo do azeite e da farinha. Mas antes você precisa percorrer 150 quilômetros. E detalhe, talvez ninguém vai ver você passar por isso. Talvez ninguém vai estender a mão para te ajudar. Talvez ninguém vai orar com você. Mas você vai atravessar. Porque é o Deus que disse para você, sai do Querite e vai para Sarepta. Ele vai te conduzir.
Alguém está olhando e está dizendo: meu Deus, ela está vivendo tantas bênçãos. Meu Deus, ele está vivendo tanta coisa boa. Só que ninguém viu os 150 quilômetros que você passou caminhando para lá e para cá. Será que você pode dar um glória a Deus bem alto aí? Se tem alguém que dê um glória a Deus, olha a segunda informação, a terceira informação que o texto diz. Primeiro é levanta. A segunda, ele deu um destino, Sarepta. Terceiro, olha o texto. E habita. Diga comigo, habita ali. Habita ali. Diga, habita ali. Presta atenção nisso aqui. Elias vai viver uma mudança de cenário, sim ou não? Ele vai sair de Querite e vai para Sarepta. Isso é bom. Quem gosta de mudança aqui? Qualquer tipo de mudança, quem gosta? Não, levanta a mão, deixa eu ver quem que gosta de alguma mudança. Mudar o cabelo, mudar a roupa, mudar de casa, mudar de carro, mudar de alguma coisa. Alguém gosta? Tem alguém que gosta de mudança? É ok. Só que olha o que Deus está dizendo. Elias, você vai sair do Querite, você vai para Sarepta. É uma mudança de destino, é uma mudança. Só que por que Deus está fazendo isso aqui? Preste bem atenção. No Querite, olha o texto. A ordem de Deus era: esconde lá. Deus está dizendo assim: Elias, no Querite, o que você vai viver é provisório, é passageiro, mas é necessário. Elias, no Querite, eu só vou cortar e te colocar no tamanho certo. Então lá no Querite, Júlio, você vai passar só por alguns dias, só por algumas horas, só por alguns momentos, mas é necessário. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus sem você passar pelo Querite. Só que em Sarepta, Deus está dizendo: Elias, em Sarepta você não vai ficar passageiro. Em Sarepta você vai habitar lá. Tem uma outra versão que está escrito assim: em Sarepta você vai morar lá. Aí eu fui pesquisar o nome Sarepta. O nome Sarepta significa refinação, fornalha, onde os metais são derretidos. Então Elias, o primeiro contato de Deus com você é te colocar no tamanho certo. Depois eu vou te levar para Sarepta, porque lá em Sarepta eu vou refinar, lá em Sarepta eu vou quebrar, lá em Sarepta eu vou derreter. Lá em Sarepta esse processo não vai ser rápido. Lá em Sarepta não será passageiro. Então habita lá, porque lá você vai viver muita coisa. Em Sarepta, Elias, você vai viver coisa sobrenatural. Agora grave isso aqui no seu coração para terça-feira que vem. Até o capítulo 17 da história, nunca tinha ressuscitado ninguém que morreu. Mas no capítulo 17, em Sarepta, Elias vai orar e uma criança vai ressuscitar. E tem como alguém orar para ressuscitar se não passar pelo processo? Mas deixa para terça-feira que vem. Olha isso aqui. Aqui está o problema. Porque em Sarepta o processo ele é mais lento, pastor Cleiton. Em Sarepta o processo é doloroso. Em Sarepta é mais intenso a forma de Deus trabalhar. E às vezes a gente quer que Deus acelere, né? Deus está demorando tanto. Deus está indo tanto devagar. Está doendo tanto. Mas você sabe por que Deus mandou Elias para Sarepta? Porque Elias era uma joia rara. Então no Querite, ele corta, arranca as arestas. Mas em Sarepta, essa joia rara vai passar por um processo de fundição, de refinação. Porque não tem como você viver o sobrenatural de Deus carregando um monte de imundície na sua vida. Não tem como você viver milagres na sua casa com um monte de coisas sobrando. Deus está dizendo: primeiro eu te passo pelo Querite, coloco as coisas no tamanho certo. Depois eu te levo para Sarepta. E lá em Sarepta, para você viver o novo nível, eu vou refinar, eu vou fundir algumas coisas. Mas aí surge uma pergunta, escute. Pastor, por que Deus está me levando para Sarepta?
tenho duas respostas para te dar nessa terça-feira. A primeira é para você viver a maior experiência com Deus na sua vida. A segunda é porque você é resposta de Deus para quem está em Sarepta. Alguém dê um glória, eu vou de novo. Sabe por que Deus está te enviando para Sarepta? Porque você é socorro de Deus para alguém que está lá. Tem alguém de mão levantada, eu vou repetir. Sabe por que Deus está te levando para Sarepta? Porque você vai ser a bênção de Deus nesse lugar. Então Deus vai te levar para Sarepta para você ser bênção de Deus, socorro de Deus, resposta de Deus para alguém. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Você já ouviu aquela expressão dizendo assim: você é canal de bênção? Quem já ouviu? Quem já ouviu essa expressão? Mas eu te faço uma pergunta, Esther. Se você pegar uma mangueira, ligar ela numa torneira e puxar essa mangueira, para qualquer lugar que você levar essa mangueira e abrir aquela torneira, vai ter água, sim ou não? Sim ou não? Mas se você fechar aquela torneira, você pode levar a mangueira para qualquer lugar. Aquela mangueira vai ser um canal somente vazio, sem nada. Olhe para mim. Jesus não morreu na cruz para te fazer somente um canal de bênção. A bênção não está sobre a igreja. A igreja não é um canal de bênção. A igreja é a própria bênção. Vou de novo. A igreja não é um canal de bênção. A igreja não é simplesmente Não, a igreja é a própria bênção. Pastor, eu vou te provar na Bíblia. Quando Deus vai chamar Abraão, Deus disse assim: Abraão, sai dessa terra, sai dessa parentela. E aí o texto diz assim, Gênesis capítulo 12, verso 2: e tu serás uma bênção. Sabe o que Deus está dizendo para algumas pessoas nessa terça-feira? Aonde você chegar, você será bênção. Alguém levantou a mão, eu vou de novo. Lá no teu trabalho, quando você colocar o teu pé, aquele lugar será abençoado. Na tua casa, aonde você tocar a mão, será abençoado. Levanta as duas mãos porque eu tenho uma palavra para te entregar. Deus está dizendo nessa terça-feira para algumas pessoas: o teu comportamento a partir de hoje será um comportamento de alguém que é bênção em todos os ambientes. Diga para pelo menos 3 pessoas do seu lado: você é uma bênção na mão de Deus. Não, diga mais alto: você é uma bênção na mão de Deus. Quinta lição. Olha o versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Escute isso aqui. Deus disse para Elias assim: levanta, vai para Sarepta. Presta atenção, escute. Pensa comigo aqui. Olha o que Deus disse para Elias, versículo de número 9. Vai para Sarepta e habita lá. Ok? Aí Deus disse: eu ordenei uma mulher viúva que te, diga mais alto, que te. Agora pensa comigo. Se Deus, Rosana, tinha ordenado os corvos para sustentar Elias no Querite, e as aves sustentou, o que vai passar na cabeça do profeta? Lá em Sarepta, a viúva tem dinheiro, mora numa casa boa, tem recurso para me sustentar. Sim ou não? Porque quem mandou ele para o Querite não foi Deus? E Deus não disse para ele: lá no Querite eu já ordenei que os corvos te sustentem, leve pão e carne de manhã e à tarde. Aí agora o mesmo Deus diz para ele: vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva e eu já ordenei para ela te sustentar. Então na cabeça dele, Robine, essa mulher tem condições de sustentar ele. Porque se um animal irracional recebeu o comando e sustentou, você imagina essa mulher, ela vai ter muito mais condições. Elias vai. Só que quando ele chega, o texto diz que a mulher está apanhando lenha. E o detalhe: ela não tem alimento, nem para ela
e nem para o filho dela. Essas viúvas aqui do texto, dessa época, sobreviviam de doações, de ajuda. Ela não tem nem para ela, nem para o seu filho. Mas uma coisa ela sabe: alguma coisa vai acontecer a partir de agora. Só que me fez pensar essa tarde também. Porque tem dia que a gente olha para a nossa vida e diz assim: eu não tenho nem para mim. Quem dirá para ajudar alguém? Eu não tenho nem para mim. Quem dirá para abençoar a vida de alguém? Só que por mais que você acha que você não tenha, você sempre tem algo para abençoar a vida de alguém. Agora olha o curioso desse texto. Verso 10. Aonde essa mulher estava? Aonde ela estava? Diga comigo, porta da cidade. Diga mais alto, porta da cidade. A porta da cidade, quem fica na porta da cidade eram os juízes que julgavam as causas. Segunda informação importante. Bruna, Elias está chegando em Sarepta. Do lado de fora tem uma mulher apanhando graveto. Como que Elias sabe que é ela que vai sustentar? Como que ele sabia que era ela? Olha o capricho da história. Uma mulher viúva. E dentro do contexto, a mulher viúva, ela usava uma roupa diferente, roupa de luto. Então quando ele chega, ele olha e diz: é essa mulher. Agora, pensar. 150 quilômetros. Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? 150 quilômetros. O ribeiro seca, ele sai. Quem sabe com sede, com fome, mas na cabeça dele é o que, Júnior? Estou chegando em Sarepta e tem uma mulher rica me esperando para me sustentar. Só que quando ele chega, para surpresa dele, a mulher só está pegando lenha. Ela não tem mais nada. E olha o detalhe. Ela diz assim: o que eu tenho em casa é o suficiente para uma refeição, comer e morrer. Só que isso aqui tem algo profético para mim e para você nessa terça-feira. Por quê, pastor? Porque Elias, quando chega aqui, vê o cenário, ele não deixou o cenário invalidar a palavra de Deus sobre a vida dele. Eu vou explicar isso aqui para algumas pessoas essa noite. Talvez o cenário que você está vivendo, talvez o cenário que você está participando, está tentando invalidar aquilo que o céu falou para você. Mas nessa terça-feira, Deus está dizendo para algumas pessoas: não permita que o cenário invalide a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque maior é a palavra de Deus do que o cenário negativo que está na sua frente. Não seja movido pelo momento, não seja movido pelo que os teus olhos estão vendo, mas seja movido pela palavra de Deus. Olha o texto. Quando Elias encontra a mulher, o texto diz, olha o versículo 10. Ele olha para ela e diz assim: moça, senhora, oi, traze para mim, por favor, numa vasilha, um pouco, que mais? Está ali, ó. Um pouco de água. Olha lá a última frase lá, ó. Um pouco de água. Olha o que Elias está falando para a mulher. Moça, senhora, traga para mim, por favor, um pouco de água numa vasilha, para que eu... Você acha que isso aqui está à toa aqui no texto? Por que Elias está dizendo isso aqui para ela? Traga um pouco de água numa vasilha para mim beber. Qual é o período que eles estão vivendo? O período da seca, porque não está chovendo. Só que no período da seca, Rosana, tem dois tipos de água nesse território aqui. O primeiro tipo é a água suja. Lembra que eu falei aqui do Jordão? A água suja é a água que todos os animais bebiam. Água barrenta, água turva. Lembra que eu te falei que por que Deus não mandou ele beber a água do Jordão e sim do ribeiro? Porque a água do Jordão era suja. Mas existia água limpa. E a água para o ser humano beber tinha que ser água limpa. Elias é estrangeiro. Você lembra que eu disse que ele é de Tisbe? Essa mulher, ela é sírio-fenícia. Ela está num ambiente politeísta, um ambiente pagão. Olha o que Elias está dizendo para ela: eu quero água,
mas não é qualquer tipo de água. Você vai trazer água para mim numa vasilha e água que eu possa beber. Pastor, e por que Elias está pedindo água e deixando bem claro que é água para ele beber? Porque quando Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, Deus disse para ele: tu vai beber água só do ribeiro, senão vai beber água do Jordão. Por quê? Porque o Jordão era água suja. E profeta não bebe água suja. Profeta de Deus só se alimenta de coisa limpa. Boca que Deus usa não bebe água suja, água turva, água barrenta. Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse agora. Você é profeta de Deus? É? Sim ou não? A pergunta é: e o que você tem se alimentado? Como está o teu paladar espiritual? Se você é alguém que tem a mente de Cristo, você precisa se alimentar de uma comida sólida. Porque se você se alimentar de uma comida estragada, vai te fazer mal. Você vai passar mal. E eu sou pastor da igreja, por isso que eu estou aqui, por isso que eu posso falar. Pelo amor de Deus, cuidado com quem você está assistindo na internet. Ah, surgiu um fenômeno aí, pastor. O camarada, a moça, não sei o quê. Você não sabe nada da vida dele, nem da vida dela. Cuidado com o que você está se alimentando, porque a alimenta estragada te faz mal. Romanos capítulo 10, verso 17. Você conhece esse texto de cor? Romanos 10 e 17. Olha o que Paulo vai dizer. Esse texto é um textuário da Bíblia. A fé vem. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé... Lê, por favor, no 3. 1, 2, 3. Vamos fazer uma interpretação do texto? De sorte que a fé vem pelo e o do quê? Então como que a minha fé aumenta, pastor? Quando eu ouço a. Aí você não gosta de culto da palavra, você não gosta de estar na igreja, você não gosta de ler a Bíblia, você não gosta de orar, você não gosta de jejuar, você não gosta de nada. É por isso que a tua alma está doente. Pastor, eu queria tanto que a minha fé aumentasse. Está ali, ó. A fé vem pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa não, Maxivane. Não é ouvir qualquer coisa não, Júnior. É ouvir a palavra de Deus. Elias disse assim: busque um pouco de água para mim. A crise não transformou Elias, mas em Sarepta ele começou a entender o porquê que Deus estava levando ele para aquele lugar. Versículo 11. Quando ela resolve buscar água, ele diz assim: me dá um pão. Me dá um pão. Aí olha o texto. Ela responde. Verso 12. Eu não tenho bolo. Mas uma coisa eu tenho. Água. E água eu vou te dar. Presta atenção nisso aqui. Olha o versículo 12. Está com a Bíblia aberta aí? Está com a Bíblia aberta? Sim ou não? Olha o versículo 10. Primeiro. Eu pergunto e você responde. O texto diz que quando Elias está chegando em Sarepta, a mulher está do lado de fora apanhando lenha. Diga comigo, lenha. Diga mais alto, lenha. Agora, olha o versículo 12. Olha o versículo 12. Ela estava apanhando o quê? Ela estava apanhando o quê? Aí olha o versículo de número 12. Quando o profeta pede para ela pão, olha o que ela diz. Vive o Senhor teu Deus que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei o quê? Agora a pergunta é, lenha e cavaco é a mesma coisa? É ou não? Doutora Maxivânia, faz a conjunção verbal aí. Olha o que essa mulher está dizendo para o profeta. Apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o artigo indefinido, para que o comamos. E o que ela está dizendo? Esses 2 cavacos que eu peguei, eu vou comer e já vou morrer. É o texto, interpretação do texto. Olha o que ela está dizendo. Eu estou pegando 2 cavacos, eu vou comer e vou morrer. Se ela está dizendo que ela está pegando 2 cavacos, esses cavacos você vai pesquisar o original dessa palavra no hebraico. E a raiz da palavra cavaco aqui, Getúlio,
erva amarga, danina, erva de morte. Olha o que essa mulher está dizendo. O profeta está pedindo pão. Ela diz que não tem bolo. Aí ela diz, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite dentro de casa. Mas eu acabei de pegar 2 cavacos. Eu acabei de pegar 2 ervas. Eu vou fazer, vou comer e já vou morrer. Ela não está dizendo assim, eu vou comer e vou esperar a morte, Esther. Olha o texto. Ela está dizendo, eu vou comer e vou morrer. O que essa mulher está fazendo, pastor? Primeiro, se autossentenciando. Esse é o nosso problema. Por quê? Porque a gente tem a mania de se sentenciar. Você se sabota, você coloca a resposta, você dá destino, você decreta, quando Deus está dizendo, eu não disse nada disso. A crise chegou, ela diz, eu vou pegar 2 cavacos, vou cozinhar, vou comer e vou morrer. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa terça-feira? Para de sofrer por antecipação. Quem está colocando o ponto final na tua história é você, não é Deus. Deus está dizendo para você, eu não te chamei para desistir. Nem de você, nem da sua casa e nem da tua família. O teu momento não define a sua história. Não permita que o seu momento difícil defina a sua história. Quem define a tua história não sou eu. Quem define a tua história não é o médico, não é o juiz, não é a sociedade, não é a política. Quem define a tua história é o próprio Deus. Aí para você entender, eu encerro aqui. Olha o verso 13. Aí a Bíblia diz, olha o que o profeta disse para ela. Ela disse o que no verso 12? Eu peguei 2 cavacos, vou cozinhar, vou comer e vou morrer. Aí olha o versículo 13. Olha o texto. Então Elias disse, não temas, vai e faze conforme o quê? A tua palavra. Que palavra? O que ela acabou de dizer para ele. Eu peguei 2 cavacos, vou cozinhar, vou comer e vou morrer. Só que olha o que ele diz. Porém, fazei disso que você está falando aí. Esse negócio aí tem morte? Então isso aí. Cozinha isso aí primeiro. Faz um bolo e traz para mim. Pastor, por que ele está dizendo isso? Olha o versículo 14. Porque assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará. O que essa mulher tem em casa, Mateus? O texto diz que ela tem um punhado de farinha. Sabe o que é um punhado de farinha? Maninha já dizia. Punhado de farinha é você meter a mão. O que você pegar é um punhado de farinha. Ela está dizendo, eu só tenho um pouquinho lá na minha casa. É só isso aqui. Só que quando ela disse, eu tenho 2 cavacos, eu vou cozinhar essa erva aqui, e isso aqui vai gerar morte na minha casa. O profeta diz, faz primeiro para mim. Porque se você fizer para mim, não tem morte que entra dentro dessa casa. Agora, preste bem atenção. O profeta disse assim, enquanto durar a seca, vai ter provisão. Escute isso aqui. O milagre que Eliseu fez, Eliseu é discípulo de Elias. Lá em 2 Reis 4, você lembra? A mulher ficou viúva, foi até o profeta e diz, meu marido morreu, o credor bateu na minha porta, lembra disso? O profeta disse assim, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho um pouquinho de azeite, uma botija de azeite. O que o profeta disse para ela? Vai para casa, pega vaso emprestado com os seus vizinhos, fecha a porta, derrama o azeite nas vasilhas, enche elas, paga a sua dívida, vende elas, paga a sua dívida e vive do resto. Você lembra a história? A Bíblia diz que enquanto a mulher ia fazendo, o milagre da multiplicação ia acontecendo na casa dela. Lembra disso? O texto diz que ela ia despesando azeite e o milagre ia acontecendo. Qual é o milagre? O milagre da multiplicação. O texto diz que as vasilhas acabaram. Não foi o azeite que acabou, foi as vasilhas que acabaram. Se tivesse vasilha, ainda tinha azeite. O que é isso? Milagre da multiplicação. 2 Reis capítulo 4. Agora aqui em 1 Reis 17 não é milagre da multiplicação. O milagre de 1 Reis 17 é o milagre que nós chamamos de não vai faltar. Por quê, pastor? Porque imagina essa cena. A viúva está pegando farinha, está pegando azeite. Aí ela olha e diz assim, vai acabar, mas não acaba. Já aconteceu com você essa história? Você diz assim, amanhã acaba tudo.
mas não acabou, você está aqui. Amanhã não tem nada, mas você está lá porque amanhã Deus vai prover. Pastor, em alguns milagres Deus vai multiplicar, mas em outros milagres Deus não vai deixar faltar. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Talvez você está pensando, hoje acaba, mas não acabou. Pastor, amanhã vai acabar. Deus está dizendo, não vai. Pastor, talvez para você Deus está multiplicando, mas talvez para alguém Deus está dizendo assim, eu não vou deixar faltar. Você pode adorar a Ele aí? Agora escuta, eu fechei a Bíblia. Pastor Wendel, a provisão de Deus na nossa vida nunca falha. Por quê? Porque Deus tem 3 maneiras de sustentar eu e você através da provisão dele. Primeiro, pelo corvo. Segundo, pela viúva. Terceiro, pelo anjo. Deus usa a natureza para dar provisão para você. Deus usa a humanidade para dar provisão para você. E se nenhuma das duas atender, Deus usa o mundo espiritual para trazer provisão. No Querite, Elias foi sustentado pela natureza, os corvos traziam. Em Sarepta, Elias foi sustentado pela viúva. Mas 1 Reis capítulo 19, a Bíblia diz que o anjo veio do céu e trouxe provisão. Eu não sei qual é a provisão que você precisa nessa terça-feira, mas uma coisa eu quero liberar para alguém: você não vai ficar sem provisão. Descanse, porque Deus não tem somente uma fonte de provisão. Já tem alguém de mão levantada. Deus está dizendo para você: você não vai ficar sem provisão.